fazendo as propagandas, é bom, né? Boa tarde. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Boa tarde aos nossos irmãos da internet. A gente vai dar início às atividades de hoje, os estudos. Vamos fazer a leitura do livro Flores para a Alma, de Vera Lúcia Marinzec. Religião nenhuma nos isenta de problemas, mas para os que compreendem as dificuldades, elas se tornam mais solucionáveis e os sofrimentos mais leves. A religião dá entendimento para melhor resolver os problemas e enfrentá-los. O Espiritismo nos ajuda a ser mais conscientes e entender que temos que evoluir e nos instruir nos ensinamentos do Mestre Jesus. Trecho extraído do livro Reflexos do Passado, de Antônio Carlos. Então, com essa mensagem de preparação, nós vamos fazer a nossa oração, rogando ao alto que ilumine as nossas irmãs coordenadoras desta tarde, para trazer estes ensinamentos do Mestre Jesus e que eles possam auxiliar a cada um de nós na compreensão e, sobretudo, na coragem, na vontade de colocarmos no nosso dia a dia todos esses ensinamentos em forma de boas ações, de pensamentos, de palavras. Que esse ensinamento do Cristo possa ser verdadeiramente a luz a iluminar os nossos caminhos. E assim, Mestre amado, com a oração que nos ensinastes, rogamos a Deus, nosso Pai, que abençoe-nos, que abençoe a todo o planeta com essas vibrações do Teu amor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos de todo mal. Assim seja. Para dar início ao estudo de O Livro dos Espíritos, nós vamos chamar a Elô e em seguida para o Evangelho a nossa irmã Virgínia. Que Jesus as abençoe. Boa tarde a todos, boa tarde, irmãos do YouTube. Que a espiritualidade que nos assiste possa nos auxiliar em mais um estudo, que nós possamos compreender cada vez mais, de forma mais esclarecida e mais profunda, os ensinamentos que os espíritos superiores transmitiram para nós, através do nosso irmão Allan Kardec. Dando continuidade ao segundo livro, capítulo 8, sobre a emancipação da alma, hoje nós iremos abordar a questão 455, que na verdade ela não é bem uma questão. Kardec, com toda a sua didática ali, ele faz um resumo a respeito do sonambulismo, da dupla vista e da êxtase. E ele vem trazer para nós, de uma forma muito didática, esses ensinamentos que foram passados nas questões anteriores. Então, para que a gente pudesse fixar de uma forma mais clara e compreender esses estágios da emancipação da alma, ele traz esse resumo teórico. E Kardec começa da seguinte forma: os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independente de qualquer causa exterior conhecida.
mas entre algumas pessoas dotadas de organização especial podem ser provocadas artificialmente pela ação do agente magnético. O estado designado pelo sonambulismo magnético não difere do sonambulismo natural, senão pelo fato de um ser provocado e o outro ser espontâneo. Então ele começa nos falando a respeito disso. O sonambulismo, ele é um estágio mais profundo de desprendimento da nossa alma, que começa lá no sono. Quando nós dormimos, nosso corpo físico adormece, ele entra em um estado de torpor, o nosso espírito se liberta. No estágio do sono espiritual, a gente tem uma liberdade parcial. E quando a gente fala no sonambulismo, esse sonambulismo ele é mais profundo. E algumas pessoas com organização orgânica predisposta a isso, esse sonambulismo ele pode ser induzido por meio dessa ação magnética. Mas o que vai importar é o estágio final da emancipação. Independente dele ter sido natural ou induzido, a alma ela vai se emancipar da mesma forma. O sonambulismo natural é um fato notório que ninguém pensa pôr em dúvida, apesar do aspecto maravilhoso de seu fenômeno. Quando ele acontece de forma natural, é muito comum para nós e ninguém coloca à prova esse fenômeno. Mas quando ele acontece de forma artificial, quando ele é provocado pelo magnetismo, existem algumas críticas a respeito dele. Porque o que se diz? Que os charlatões se utilizam desse magnetismo, vamos dizer assim, desse sonambulismo provocado para poder trazer alguma fraude. E aí Kardec continua. Que haveria, pois, de mais extraordinário ou de mais irracional no sonambulismo magnético por ele ser produzido artificialmente como tantas outras coisas? Existem tantas coisas que são produzidas artificialmente e se a finalidade é a mesma, que é a emancipação da alma, por que teria algum problema ele ser induzido, né? Dizem que os charlatões têm explorado mais uma razão para que ele não seja deixado em suas mãos. Quando a ciência se tiver apropriado dele, o charlatanismo terá muito menos crédito entre as massas. Mas enquanto se espera, como o sonambulismo natural ou artificial são um fato, e um fato inegável, porque eles acontecem independente da forma como se inicia o processo de desprendimento, e contra fatos não há argumentos, ele se firma, apesar da má vontade de alguns. E isso no próprio seio da ciência, onde penetra por uma infinidade de portas laterais, em vez de passar pela porta central. E quando lá estiver permanentemente firmado, será necessário lhe conceder direito de cidadania. E aqui é interessante a gente pensar que Kardec ele deixa claro o quê? A ligação entre a ciência e a religião. Que ao passo que a ciência começa a estudar cada vez mais esse magnetismo, esse desprendimento da alma, o sonambulismo, mais vai dando veracidade àquilo que os espíritos já vêm nos trazendo como ensinamento. E tanto é que existe um artigo científico que foi publicado em 2016 por Marcelo Goulão Pimentel, que é um historiador, mestre em saúde, e ele é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, e ele vai nos trazer um estudo sobre a investigação dos fenômenos psíquicos e espirituais no século XIX. O sonambulismo e o espiritualismo. Ele faz ali no seu estudo um apanhado histórico desde 1811 até 1860, que é onde começam a ter as primeiras pesquisas sobre a emancipação da alma, e ali ele vai fazendo todo um apanhado histórico. Ele começa com os primeiros movimentos que foram ocasionados nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, e até na própria Europa, com Allan Kardec, e o desenvolvimento ali de todo o estudo da doutrina espírita. Então ele vem não com um cunho religioso, mas ele vem com aspectos científicos.
estudando todos os fenômenos e trazendo as questões históricas, para que consiga se provar a ligação entre o sonambulismo e alguma causa espiritual. E aí ele fala no final desse artigo que ele iria fazer um estudo mais aprofundado a respeito das técnicas que Allan Kardec se utiliza, porque ele acredita que Kardec compõe uma parte muito importante da história da psicologia e da psiquiatria com todo o estudo das comunicações que se davam naquela época. Então a gente vai ver aqui mais uma vez ciência e religião andando junto, uma comprovando a outra, lado a lado. E é o que nos é trazido do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Da aliança entre a ciência e a religião. E nós devemos ter em mente que, ao passo que isso vai se dando, nós vamos percebendo um progresso muito grande, não é verdade? Porque à medida que as questões religiosas, as questões espirituais vão se comprovando, elas vão firmando entre as massas a verdade. E a verdade, ela é imutável em todos os tempos. O que foi verdade ontem continua sendo verdade hoje e será verdade amanhã. O que vai mudar a respeito dessa verdade é o grau de profundidade do nosso conhecimento. À medida que nós vamos evoluindo, tendo mais compreensão sobre o plano espiritual, sobre a emancipação da alma, como isso se dá, essa verdade vai cada vez mais sendo conhecida de uma forma mais aprofundada. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno fisiológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. É nele que se pode estudar a alma, porque é nele que ela se mostra a descoberto. Por que é tão interessante a gente entender isso aqui? Porque o sonambulismo, ele é essa emancipação e o espírito, ele vai muitas vezes descrever a sua percepção do plano espiritual. É uma percepção muito individual. E aí, para o espiritismo, ele é mais que uma organização fisiológica, porque nos prova o quê? A imortalidade da alma. O espírito está ali comunicando, descrevendo a sua percepção, independente do que está acontecendo com o corpo físico, porque o corpo físico ele está naquele estado de torpor. No sonambulismo ele vai estar naquele estado ali que ele não está com a sua consciência como se ele estivesse em um estado de vigília. Então, por isso que comprova essa existência da vida espiritual e a nossa perpetuação como espíritos, que nós não nos encerramos com a morte do corpo físico, que a nossa vida ela é eterna e ela continua. Ora, um dos fenômenos pelos quais ela se caracteriza é o da clarividência, independente dos órgãos comuns da visão. E é interessante a gente poder refletir a respeito disso daqui, porque um espírito, um encarnado, com uma dificuldade, com uma deficiência visual, no momento que ele entra ali em um estado sonambúlico, o que ele vai descrever? Se ele tem essa deficiência desde que ele nasceu, ele nunca enxergou as coisas, materialmente falando. E no estado sonambúlico, como o que enxerga, o que percebe, não são os olhos físicos, e sim a alma, ele pode, nesse momento de desprendimento sonambúlico, descrever as coisas materiais, nos mostrando que essas duas visões são independentes. A visão da alma, ela é independente da visão física. Ela não se dá em um órgão limitado como para nós, que hoje encarnados precisamos dos olhos para ter a visão física. Para a alma, não. A alma não precisa desse mecanismo material. Então, o espírito, quando ele está nesse desdobramento, quando ele está no estágio de sonambulismo, a sua alma percebe de uma forma muito mais ampliada, muito mais profunda. Os que contestam o fato se fundam em que o sonâmbulo não vê sempre a vontade dos seus experimentadores, como através dos olhos. Nem sempre o sonâmbulo vai perceber a vontade daquele que está experimentando. Não é como os olhos, que a gente fecha
para de enxergar e abre, enxerga na hora que nós quisermos abrir os olhos. É diferente. Seria de admirar que os meios sendo diferentes, os efeitos não sejam os mesmos? E aí a gente vai entender exatamente isso, que essa visão, ela se dá de uma forma diferente. O espírito, ele não precisa desses meios materiais no estágio do sonambulismo para poder ter essa percepção. Seria racional buscar efeitos semelhantes quando não existe o instrumento? Ou seja, para ele ter essa percepção espiritual, ele não precisa da visão física, ele não precisa dos olhos. Então, são coisas diferentes. A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as deles. É preciso julgá-los em si mesmo e não por analogia. São coisas distintas. A causa da clarividência, do sonambulismo magnético e do sonambulismo natural são a mesma. Um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós. Então, todos nós, nossa alma em estágio de emancipação, passando pelo fenômeno do sonambulismo, teremos a clarividência, porque essa clarividência, ela é um atributo da alma. Então, independente do grau evolutivo, ela vai existir. Mas a percepção para cada indivíduo vai ser diferente de acordo com o seu grau de evolução. Nós vamos ver um pouquinho mais para baixo. O sonâmbulo vê em toda a parte que a sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a distância. Ele vai ver em todas as partes, perceber esse plano espiritual, mas é importante nós lembrarmos que ele vai perceber até onde o seu grau de moralidade permitir. Então, muitas vezes a percepção de um sonâmbulo que tem ele uma maior moralidade, que é um espírito um pouco mais elevado, vai ser diferente da percepção de um espírito que às vezes está muito arraigado à matéria, que ainda está muito apegado às paixões mundanas. Essa percepção, ela vai ser diferente. No caso da visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do lugar onde que se encontra o seu corpo, à semelhança de um telescópio. O sonâmbulo, ele não vai estar enxergando como se fosse algo muito longe, algo que estivesse acontecendo e ele vendo de onde está o seu próprio corpo. Quando acontece esse efeito, esse fenômeno do sonambulismo, a alma se liberta do corpo e ela vai presenciar esse mundo espiritual. Então, ela vai narrar muitas vezes a sua percepção como ela presencialmente estivesse ali. A sua alma está presenciando aquela situação, aquela vivência, e muitas vezes ele pode trabalhar no plano espiritual. Então, essa percepção que ele vai narrar vai ser uma percepção, vamos dizer assim, em tempo real, porque ele se encontra lá. O seu corpo está em torpor, ele não está desligado, né, desse corpo físico, mas a sua alma está presente nessa vivência espiritual. Ele as vê presente, como se estivesse no lugar em que elas existem, porque a sua alma lá se encontra realmente. Eis porque o seu corpo fica como aniquilado e privado de sensações, até o momento em que a alma possa reapossar dele. Então, é isso que nós acabamos de falar. O corpo, ele entra em torpor, mas o espírito, ele está em atividade. Ele não está ali em atividade, vamos dizer assim, em estado de vigília, mas ele está, de certa forma, essa alma está ligada a esse corpo, até o momento que ela retorna e continua as suas atividades. Essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal. E por que é um estado anormal? Porque quando nós encarnamos, o estado normal do espírito encarnado é o estado de vigília, conversando por meio da palavra e não por meio da transmissão de pensamento. O nosso estado normal, enquanto encarnados, é em vigília, não em estado de desprendimento. E aí o sonambulismo, ele é considerado um estado anormal, porque esse espírito, ele está em desprendimento.
vamos dizer assim, longe desse corpo, vivendo esse plano espiritual, enquanto esse corpo físico encontra-se entorpecido. Que se possa ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida. Ou seja, o estado de sonambulismo, ele pode ser longo ou não, mas ele tem uma hora para acabar. Uma hora ele vai acabar, aquele estado de emancipação da alma, porque ele não é o estado normal quando estamos encarnados. Essa é a causa da fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. E é o que nós falamos agora mesmo. O espírito, quando ele entra nesse estágio de desprendimento, ele pode estar ativo. Ele pode se comprometer a realizar trabalhos no plano espiritual. E tudo vai depender da sua vontade, daquilo que ele tem como ideal dentro de si, das coisas que ele acredita. E aí, ele trabalhando, o corpo, ao retornar, pode ter a sensação que ele experimentou nesse momento de desprendimento. E é importante nós lembrarmos aqui da questão do sonambulismo mediúnico. Porque o que acontece no sonambulismo mediúnico? A pessoa que ela é dotada desse, vamos dizer, dessa ação medianímica através do sonambulismo, ela é uma intermediária entre os planos. Quando a sua alma desprende, ela entra em comunicação ali com outros espíritos e muitas vezes ela pode prescrever remédios, trabalhar na cura, e é o caso de uma situação que é descrita no Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns nós temos uma passagem em que um jovem de aproximadamente 14, 15 anos, com um baixo grau de instrução, ele operava curas que muitas vezes eram ditas como impossíveis. E como que ele operava essas curas? Se encarnado, em estado de vigília, ele não tinha todo aquele conhecimento. E ali no Livro dos Médiuns nos explica isso, que o seu espírito, ele entrava em contato com outro espírito superior que o auxiliava nesse processo. Ele tinha a capacidade de analisar o corpo físico dos doentes que eles se encontravam, ele descrevia a moléstia, entendia a causa das suas dores físicas, mas esse espírito elevado é que fazia a prescrição dos remédios. E aí, uma certa vez, o espírito não estava junto a ele e ele foi e descreveu toda uma moléstia de uma pessoa que havia o procurado, mas ele falou: agora eu não posso prescrever nenhum remédio. E por que ele não podia prescrever? Porque não era um conhecimento que era dele. Ele podia ver, podia entender a moléstia que a pessoa tinha, mas ele ainda não tinha o conhecimento para poder prescrever a medicação. E aí ele explica que o espírito que auxiliava ele nesses processos de cura não estava presente e que por isso ele não ia poder fazer a prescrição. E aí a gente começa a entender essa questão, do desprendimento por meio da comunicação de espíritos superiores, de espíritos elevados, se dá essas curas, operar então esse sonambulismo que é mediúnico. Então, quando tem intervenção de outros espíritos, não é só a percepção do espírito que está emancipado, a gente fala em sonambulismo mediúnico. E eu acho que deu o nosso horário, né? Vamos encerrar por aqui, porque deu o parágrafo certinho. Então, o objeto desse estudo é que nós possamos compreender as diferenças entre o sonambulismo, o natural e o magnético, a questão de ser um estágio mais profundo de emancipação da alma do que do sonho. E aí, na próxima semana, nossa irmã Virgínia continua nos falando sobre os outros pontos. Jesus nos abençoe. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus continue nos envolvendo a todos os nossos irmãos da internet. E nós vamos agora iniciar, então, o estudo do Evangelho, dar continuidade, então,
No capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa expressão, ela nos serve como, é uma das expressões de Jesus que nos serve como referência a respeito de quando ele falava da reencarnação. E antes até de nós tratarmos aqui do item 24 ao 26, o termo reencarnação e o termo encarnação, nós gostaríamos de falar sobre isso, né? Porque, na verdade, significa a mesma coisa, né? É viver na carne. Então, dependendo do que nós estivermos comentando, falando, seria encarnação ou reencarnação, estamos reencarnados vivendo uma encarnação, né? Então, são termos que não têm tanta relevância, mas a gente, às vezes, trabalhando e falando sobre o assunto, podemos citar as duas palavras, né? Mas, normalmente, nós entendemos como espíritas encarnação, a primeira encarnação, reencarnação, a sequência das encarnações, né? Então, deixamos aí comentado sobre isso, né? E um outro fato também é que a expressão, né, o fundamento reencarnação, para nós é muito, muito importante, né? Muito importante, mas nós queremos convidar os irmãos assim para pensar um pouquinho a respeito de como nós realmente falamos, comentamos, entendemos a reencarnação, a encarnação. Porque os temas que nós vamos tratar aqui hoje é sobre a necessidade e os limites das encarnações, né? Então, muitas vezes, quando somos indagados a respeito da reencarnação, né? E é muito comum a gente ouvir a expressão, para ser espírita, a primeira coisa tem que acreditar em reencarnação, hein? E a gente sabe que vai muito além disso, né? Então, falamos a respeito da reencarnação, muitas das vezes, como uma punição, uma visão pesada, né, para a reencarnação que às vezes a gente dá a essa questão, aquela história que dizemos às vezes, né, tá aqui para pagar, tá aqui para resgatar e tal. Então, uma visão um tanto pequena, né, para algo tão maravilhoso, tão divino, que é a oportunidade da reencarnação. Então, como espíritas, que nós saibamos cada vez mais relevar a questão da bênção da reencarnação como algo muito positivo, né? Tirando então esse peso que, na verdade, por mais que seja uma necessidade, as dores, né? Esses resgates e tudo mais, não viemos aqui para sofrer, né? Não temos aqui o compromisso com a dor, não é isso. Nós temos aqui o compromisso com o amor. Esse Deus de justiça, esse Deus de bondade, nos enviou aqui justamente para o aprendizado, né? E aquilo que nós passamos por aqui são as nossas necessidades. E até quando? Os limites é o que nós vamos estudar aqui, com duas perguntas que Kardec faz a São Luís. A primeira pergunta é a respeito dos limites, né? Kardec pergunta, então, ao Espírito São Luís: quais os limites da encarnação? Meus irmãos, vou ler a resposta, o início da resposta, e convido a vocês para que nós abracemos essa resposta e essa responsabilidade para nós. A encarnação não tem limites precisamente traçados, se nos referirmos ao envoltório material que constitui o corpo do espírito, ou seja, esse corpo que sofre, né? Então, não tem limites, e depende de quem? De nós. Esses passos, esse avanço, essa evolução é um compromisso nosso. Não estamos aqui, como dissemos no início, para sermos simplesmente punidos, né? Para sofrer aquilo que um dia fizemos sofrer. Nós precisamos
definitivamente tirar essa impressão de nós. Nós estamos aqui para aprender. A reencarnação é essa bênção que vem justamente aliviar o peso que nós trouxemos. Mas é um compromisso, é uma responsabilidade que só depende de nós. Nós temos esse poder, nós temos essa condição porque precisamos confiar no Pai. Ele nos envia, nos dá tantas oportunidades quanto nós necessitamos, justamente para que essa carga vá ficando cada vez mais leve, né? Mas é a história, nós ainda temos queríamos ter uma matemática, né? Uma coisa exata, saber quanto, até quando vamos sofrer, por que comigo, por que eu sofro, por que essa reencarnação com essas pessoas vivendo nesse lugar. A gente tem uma música que nós cantamos várias vezes aqui, quando vocês escutarem ela aqui, o coral cantando, prestem atenção, ela chama Quanto Tempo. E nessa música tem a pergunta, né? Quanto tempo, até quando, né? Até quando tempo terei que esperar para ver a sua face de amor? E vem a resposta depois, quanto tempo não posso dizer, porque isso que vai depender de você, né? Então, a gente quer muito essa matemática, a gente quer muito essa precisão, mas não nos aflijamos com isso. Nos preocupemos em acelerar esse passo no amor, né? Na compreensão, no aprendizado. São aprendizados. A gente não quer aqui dizer, a dor é pequena. Não, está chorando à toa. Nada disso. A dor existe, ela é presente. E ela é um presente, por mais que seja difícil. Ela é um presente. Um presente para a gente resolver agora. Ouvi ontem uma frase, uma palestra de uma colega nossa, né? Que dizia, que ela encaixou a seguinte frase: se você não perdoar agora, está marcando um encontro futuro. Então, por que não perdoar agora? Por que não aliviar, né? Fazer a nossa parte, acelerar esse desenvolvimento intelectual, esse aprimoramento moral, que é o significado mais importante da encarnação. É para isso que reencarnamos, desenvolver, evoluir. E se é que nós podemos ter uma matemática espiritual, né? Nós poderíamos dizer que teríamos aí uma equação: espírito mais perispírito mais matéria igual a evolução. Como é que a gente distingue esses termos aí e os limites para cada um deles, né? A matéria, nós sabemos que ela é finita. Então, essa matéria como nós temos aqui hoje, nesse mundo que nós estamos encarnados, sabemos que ela é finita. Ela tem o seu tempo, tá? Tem as suas transformações, tem o seu tempo, e cada mundo tem aquela sua necessidade, aquele corpo adequado ao que aquele mundo necessita, tá? E o perispírito? O perispírito, na verdade, ele é ilimitado, é até quando nós precisarmos. E ele se transforma, ele se molda aos mundos aos quais nós reencarnamos, né? E o espírito, como sabemos, infinito. Temos aí a evolução do nosso espírito de maneira infinita, os limites das reencarnações, que são as nossas necessidades, esse compromisso que nós temos com o Pai, né? De nos desenvolvermmos intelectualmente, transformando a nós e ao mundo em que nós pertencemos enquanto encarnados. Também evoluímos na erraticidade, nesse espaço entre as encarnações, né? Então, é uma evolução constante, infinita. E qual é o nosso destino? A pureza, o espírito puro. Então, entender essa equação de uma forma exata, com o tempo marcado, com a hora e o momento, não deve ser a nossa preocupação.
entender a dor, porque sim, nós precisamos entender, mas principalmente vivê-la com confiança, com amor em nossos corações, desenvolvendo o nosso intelecto e de uma maneira muito especial, avançando a nossa moralidade, né? E confiando no Pai, confiando imensamente nesse Pai de amor, que nos colocou a todos no mesmo ponto de partida e deu a todos nós o mesmo destino. E essa confiança, ela é muito interessante, porque se nós imaginarmos aqui, nós temos uns pais aqui, né? Joel, Melô, estão aqui com as filhas, com o filho, e suponhamos que um deles cismasse de vir aqui e saltar dessa janela. Como é que seria a reação desses pais? O que vocês acham? Com certeza tentariam evitar. Viriam ensinar a esse filho o perigo que estava correndo. Então vamos comparar com o Pai maior. Quantos alertas Ele nos dá para que não desviemos, para que continuemos no caminho correto, na ascensão. São muitos avisos. E é preciso que tenhamos a nossa atenção voltada aos seus ensinamentos. Quantas vezes Ele nos enviou, quantos mensageiros. Então a gente tem a fonte, a gente tem como saber o caminho reto a seguir. E essa confiança não pode nos faltar, em momento em algum, né? Aquelas duas letrinhas, essa fé. Essa fé tem que ser maior, tem que ser gigante, tem que nos levantar a todo momento e nos guiar, porque esse Pai nos ama infinitamente também, né? Em relação ao perispírito, né? Que nós citamos que ele se transforma, ele evolui, que ele também se adapta aos mundos e a este corpo, nós sabemos, físico que nós necessitamos nas encarnações, tudo depende, os mundos que nós habitamos, tudo depende da nossa evolução, do nosso avanço espiritual. Ou seja, quanto mais evoluirmos, quanto mais o espírito progride, menos necessidade de um corpo denso, de estar realmente num mundo que exija um corpo denso. Quando estamos em mundos mais felizes, mais evoluídos, estaremos com certeza com corpos encarnados em corpos menos densos. Então, é importante a gente fazer essa relação, né? Quanto mais evoluídos, menos necessidade dessa tal dor, né? Dessa dor física que tanto nos abala hoje, que é tão comum para nós a recebermos de cara amarrada, né? de muita ansiedade, de muita tristeza. E não é para a gente se alegrar, ninguém quer sofrer, né? Ninguém gosta de sofrer, mas que nós possamos entendê-la apenas como uma necessidade que tem o seu limite e que nós podemos colaborar com a resignação, vivendo aquilo que temos que viver naquele quadro em que nós nos encontramos. E ao falarmos então desse nosso mundo, esse mundo realmente de provas e expiações, onde a dor realmente nos abala a todo momento, vamos também lembrar das alegrias, das oportunidades, dessa escola tão maravilhosa, das pessoas que nos foi possível encontrar. E assim nos prepararmos para esse futuro. Se hoje nos incomodamos com uma encarnação sofrida, dolorida, de encontros difíceis, também precisamos saber. É aqui, é agora, que nós estamos nos preparando para as próximas encarnações. E isso deve, com certeza, nos dar aquele momento de felicidade, que podemos nos alertar e mudar a rota. Podemos seguir com mais firmeza, podemos entender melhor
que somos esses filhos tão amados do Pai. Os espíritos puros, né, que um dia seremos, essa é a boa notícia, os espíritos puros, eles se encontram em mundos felizes, né, mundos celestes, mas não estão presos lá, não são prisioneiros. Eles nos socorrem, eles nos auxiliam, eles têm esse livre trânsito, diferente daqueles que habitam os mundos inferiores, que ainda têm essa inferioridade em si, né? Não podem realmente ter esse trânsito tão livre. Precisamos aí de nos comprometermos com o nosso momento para mudar tudo isso, para avançar rumo à purificação. Não devemos também ter esse sentimento, né, de só vamos nos purificar com a dor. Por quê? Nos purificamos com o amor também, com toda certeza. Então não façamos assim também essa apologia à dor, né, que vai nos levantar, porque o amor também é a ele que nós precisamos nos agarrar, nos fortificar. Esse remédio, amor, ele é maravilhoso. Esse remédio nos faz curar, nos faz ter paciência. E não é isso que nós estamos precisando? Paciência com tudo. Amor, tranquilidade, esperança. Então são remédios maravilhosos que nós vamos conseguindo passar e dar a importância maior ao amor do que à dor. A dor nós temos que resolver, não há dúvida. Nós temos que resolver e é agora. É porque estamos aqui, é porque se temos a necessidade dessas ações materiais, de nos ajudar, de olhar para o nosso irmão que está atrasado e tentar lhe dar a mão, olhar para o nosso irmão que está indo lá adiante e pedir a ajuda. É assim que a gente vai seguindo, que a gente vai adiantando. Esse brindar a encarnação, essa oportunidade de reencarnar quantas vezes for, mas que nós possamos ter o controle desse limite, dessas reencarnações sofridas, desses mundos onde ainda tantas provas, tantas expiações difíceis, e a gente não muda no estalar de Deus. Isso a gente sabe. Não é piscando o olho que a gente acorda melhor. Às vezes a jornada é longa, mas a gente consegue correr, acelerar, sermos mais fortes, se tivermos essa visão de ajudar. O que é que nos salva? Caridade. Abracemos a caridade. Entendamos a caridade em todos os seus sentidos. A caridade a gente precisa procurar ela. Onde é que precisa fazer caridade? A gente precisa. É a todo momento. É do nosso lado. É o rico que a gente conhece. É o miserável. Todos. Somos nós. Carentes também da caridade do outro. Saibamos pedir, mostrar. Não daquela forma chorosa, mas daquela forma, preciso do seu sorriso. Me ajude a levantar isso, também faz parte dessa nossa caminhada, desse nosso abraçar, dessa nossa vontade de seguir em frente. Reencarnar é isso. Essa bênção divina da reencarnação é isso, é para isso, é por isso. Na erraticidade, que nós comentamos há pouco, é importante entendermos também que nós temos um compromisso grande de também continuar trabalhando e evoluindo, nos desligando, nos desapegando, porque continuaremos, se assim quisermos, a questão da responsabilidade. Se nós quisermos ainda ficar ligado às dores daquela matéria que nós já deixamos, na erraticidade também vamos perdendo um pouquinho de tempo com isso. Sabemos que a gente não tem a marcha ré, né? Nós não voltamos.
Mas está nas nossas mãos também não parar, não estacionar. Dê um suspiro a cada dia, faça a sua parte, a nossa parte. Vamos entender aquilo que é nossa responsabilidade. Ah, porque o outro não me ajuda. Porque eu... Sim, mas é problema dele. Se ele não te ajuda, o problema é dele, não é teu. Né? A gente sim precisa estar preocupada. Quem é que está precisando de mim que eu não estou vendo? Que eu não estou querendo ver? Né? Essa preocupação nós precisamos ter. A outra pergunta que está no item 25 é a respeito da necessidade, que nós falamos um pouco aqui, mas enfim, Kardec ainda pergunta ao Espírito São Luís que será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? É o que nós falamos há pouco. A encarnação é para todos. O Criador nos deu 3 coisas que não mudam para ninguém. O ponto de partida é o mesmo. As obrigações são as mesmas. E a liberdade é as mesmas. E aí quando nós chegamos nessa parte da liberdade, essa aí que pega. Às vezes a gente quer saber, mas por que tanta diferença? Marcaram para nós reencarnarmos todos aqui em Uberlândia, pronto, ou nos encontrarmos aqui, mas olha, fulano está lá adiante, o outro não, parece que não aprendeu nada, ainda se liga à maldade, ainda gosta de fazer a coisa não andar, né? Por que tanta diferença? É o uso da liberdade, aquele tal do livre-arbítrio. O que é que a gente está fazendo do nosso? Quais são as nossas decisões? O que é que a gente está... com esse tempo que a gente acha que é tão curto, né? A gente acha que o tempo é tão curto que uma encarnação, nossa, mas não dá para fazer nada. 100 anos, né? Nossa, não dá para fazer nada. Não dá para evoluir nada. Oi. Um momento dá uma virada de chave, dá um alerta. Um segundinho da nossa vida, às vezes, modificamos o passo e aceleramos maravilhosamente nessa jornada da evolução moral, principalmente, a intelectual. Como é que nós vamos melhorar esse mundo? Nós somos responsáveis também. As coisas vão evoluindo por aqui, pelas nossas mãos também. Então, todos nós temos aí um tanto, né? Um pouquinho de participação com tudo que melhora. E, infelizmente, com algumas coisas que parecem estar piorando. Mas não. Não nos apeguemos a isso, porque, vamos lembrar sempre, todas as reencarnações, todos nós, só estamos aqui para progredir. Vamos deixar essa punição extinta quando nós falarmos dessa bênção, dessa oportunidade divina? Não é punição. Como que esse Pai de amor ia querer para nós uma punição? De forma alguma. Nós temos as nossas responsabilidades. Às vezes, não entendemos, né? Concordo que às vezes a gente não entende. Talvez não foi. A nossa memória não nos permita entender. Mas a gente sabe que não existe injustiça vindo do Pai. Então, vamos realmente deixar essa questão de aliar, né, de conciliar reencarnação, oportunidade de encarnar com essa questão da punição. Porque, peraí, você fez daquele jeito lá, uma outra encarnação? Pode ter certeza, isso aqui que você está passando é que você fez lá, vai acontecer do mesmo jeito. Quem somos nós para esse tipo de determinação e sequer imaginar que o Pai não nos alertou do tombo da janela? O Pai não nos mandou aqui para pular da janela de jeito nenhum.
Ele nos mandou aqui muito pelo contrário. Tenha força, se proteja, segue adiante, faz diferente. Esse é o caminho que Ele quer para nós. E nós precisamos ser firmes, sermos atentos em todos esses alertas que Ele nos dá. Uma simples palavra, uma simples oportunidade de suportar, né? Suportar alguém que pensa diferente de nós. E nem é suportar a palavra correta, é amar aquele que pensa diferente de nós. O que acontece muitas vezes numa reencarnação? A gente nem percebe e está fazendo a coisa mais difícil que a gente julga ser difícil. Amar o inimigo. Sabe por quê? Às vezes ele nasceu lá naquele berço que você preparou. Muitas das vezes você foi recebido naquele lar, que é aquele ex-inimigo. Já não mais, a gente já está ali com uma oportunidade de amar. Uma porta aberta de uma forma que só um Pai de muita bondade, de muito amor, já nos ligou, já começamos a fazer elos familiares, tirando, distorcendo, tirando o inimigo do nosso caminho e transformando em amigo. Olha o que é a encarnação. O que é essa oportunidade divina? Às vezes nem percebemos e já estamos ali, fazendo a caridade exatamente como combinamos. E se por acaso procurarmos em nós, eu ainda tenho aquele rancor, eu ainda tenho, não consigo me entender, deixa para a próxima encarnação. Por quê? Deixa não, resolve já, resolve agora. É muito, muito importante, é fazer a nossa parte, né? Existe um exemplo, né, que é colocado aqui no item 26, que é a respeito do estudante. Né? Um estudante não chega lá no mais alto grau, né, não se forma, graduado jamais, sem ter passado pelos primeiros. E muitas das vezes, quando nós temos aí que repetir, que é o que a gente trata aqui nesse momento, quando nós temos repetir de ano, nossa, é um absurdo. Então, puxa vida, eu já aprendi tanto aqui, falhei só nessa coisinha pequena aqui, porque deixei ali de perdoar um ou outro. Vou ter que começar tudo de novo? É a mesma coisa que você pegar alguém lá, extremamente, no mais alto grau de escolaridade, e falar assim, volta lá para o primário. E nós vamos entender isso como uma punição, incorretamente. Por mais difícil que seja, não é a punição não está em repetir ali. Talvez seja difícil a gente imaginar assim, nossa, vou ter que passar, aprender tudo de novo, porque vai ter que voltar e aprender a falar, vai ter que voltar a aprender a escrever. Olha como essa oportunidade da encarnação é preciosa para nós, independente de onde estivermos. Se a gente ligou essa chave, né, de dar toda a importância que ela precisa ter nas nossas vidas, que a gente dê, que a gente entenda de verdade, né, que no mundo em que nós estamos, reparar um erro, deixar de alimentar os sentimentos pequenos para justamente regar aqueles que podem nos levar adiante, não é perder tempo. Não é que o Pai está esquecendo da gente de forma nenhuma. Nós é que precisamos lembrar dele, lembrar de todas as oportunidades que ele nos dá. Agradecer, né? Fazer a gratidão nos acordar toda manhã. A gente tem que levantar com ela de mão dada e agradecer. É mais um dia por aqui, é mais uma oportunidade.
Vamos abraçar essa oportunidade, seguir sem recear que se um dia tivermos, então, que fazer aquela série toda novamente, mas que tenhamos já guardado as boas lições. As boas lições, elas precisam ficar bem registradas em nós. E toda vez que nós pudermos refletir sobre isso, entender o que nos trouxe aqui, não para ficar procurando culpados, muito menos em nós. Vamos ser mais generosos conosco também. Vamos ser mais amorosos conosco, fazendo com que nós tenhamos um pouco mais de leveza, entendendo a reencarnação como essa oportunidade divina de crescer, simplesmente evoluir na moralidade, na intelectualidade, tudo que tiver ao nosso alcance. E são tantas oportunidades. Um silêncio na hora certa, um sorriso, um olhar que acalme quando o desespero chegar. Isso é dar as mãos, é buscar aquele irmão que se encontra ali em passos lentos. E nós também, nós acelerarmos com muito cuidado, porque nós não precisamos acelerar sem ter na nossa frente o caminho livre. Não precisamos passar nem nos desviar de nenhum daqueles nossos irmãos que julgamos estar muito à frente de nós. Eles nos servem como espelhos. Então, que a gente saiba segui-los também. E são tantos bons exemplos, e procuremos sempre ficar com os bons exemplos. Se não, sempre falamos a questão da perfeição, se não temos ninguém perfeito entre nós, temos tantas pessoas com tanta bondade. Então, aliemos o que tem de bom em nós com aquilo que tem de bom no outro, e vamos fazer grande a nossa jornada. Vamos nos amar, e amando uns aos outros, estamos agradecendo ao nosso Pai maior. Estamos agradecendo a Deus essa oportunidade divina. Que nos abracemos e saibamos sempre que Deus confia tanto em nós, que nos dá encarnações ilimitadas, se assim nós não quisermos progredir rapidamente, se nós decidirmos, Ele nos dá encarnações limitadas, mas está sempre nos alertando: caminhe mais rápido, acelere, não erre novamente. Esse Pai não nos abandona de forma alguma. Que Ele nos abençoe, nos ilumine sempre, e que nós estejamos sempre procurando nos amar, nos compreender e sermos felizes, fazendo a felicidade de todos, com muito bom ânimo em nossos corações, sabendo que não estamos aqui para sermos punidos, e sim para trabalhar no bem, para sermos do bem. Que Jesus nos abençoe. Então, nós vamos finalizando os nossos estudos com a oração e a magnetização através do passe. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a oportunidade de estarmos diante dos ensinamentos do Cristo. E uma vez mais, sermos convidados à prática do amar-vos uns aos outros. E neste momento, Senhor, nós lhe rogamos as bênçãos do alto, através da magnetização do passe, da magnetização das águas colocadas, e durante a oração que nos ensinastes, vamos nos perceber ao teu lado, Mestre, usufruindo da tua paz,
asserenando as mentes, os corações e recebendo estas vibrações de cura do corpo, da alma, percebendo durante a oração quantas energias nos rodeiam, quantas luzes. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Senhor Jesus, permaneça sempre a iluminar os nossos caminhos, os nossos passos, e que nós possamos ter em Ti, Mestre amado, o verdadeiro exemplo, o nosso guia. Assim seja. Vamos todos em paz, que Jesus nos acompanhe e que possamos fazer uma semana linda e abençoada através das nossas ações, palavras e pensamentos.